Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá e a gente continua fazendo pesquisas aqui. A nossa máquina de pesquisa não para. E agora a gente vai trazer para vocês aqui esse que é um dos assuntos mais interessantes aqui do canal, um dos assuntos mais interessantes do Espírito Santo, da nossa história, que foi um momento ali em 1920, quando o Espírito Santo teve dois presidentes. E aí vocês estão vendo os dois aqui. Primeiro, o Nestor Gomes, né, fluminense, e engraçado, né? E o Etienne de Saulnes, né, deputado Francisco Etienne de Saulnes, que era presidente da Assembleia, e os dois se declararam presidentes do Estado do Espírito Santo. Bom, aí criou-se uma dualidade, né? A coisa meio que se quebrou ali. Primeiro por conta das eleições para a presidência da República. E essa oligarquia que dominava a política capixaba entre o Jerônimo Monteiro e o irmão do Bernardino Monteiro. Os dois haviam sido presidentes do Espírito Santo, né, naqueles anos 1910 e 1920. Um apoiava um candidato a presidente, o outro apoiava outro candidato a presidente. E acabou que eles racharam, brigaram, depois voltaram a se falar e ficou aquela coisa estranha na política do Espírito Santo, porque era uma família muito poderosa de fazendeiros e políticos e tudo. E aí a gente vai ler aqui para vocês o que foi que aconteceu. O senhor Bernardino Monteiro, irmão do Jerônimo, né, não quer brigas com o mano Jerônimo. Jornais da capital federal, Rio de Janeiro, hein? 1919, 1920. Demite-lhe somente os amigos e aproxima-se da oposição. O senhor Etienne de Saulnes foi expulso do situacionismo e a amizade do conde do Papa serviu-lhe de passaporte. É dizer que o Jerônimo Monteiro era conde? Não, ele não era conde com status imperial. Não era. Esse título de conde foi dado a ele pelo Papa. Então ele era um conde, como é o Scarpa lá, né? O Chiquinho Scarpa. É um conde porque o pai dele era conde por conta de doações da Igreja Romana, católica, né? Então não era um conde de Dom Pedro II, não. O senhor Bernardino Monteiro vai afastando aos poucos do situacionismo do Espírito Santo os amigos do mano Jerônimo Monteiro. O Bernardino assumiu e saiu demitindo todo mundo que o Jerônimo, o irmão dele, havia colocado no governo. Aí deu problema, né? Vamos lá. Isso é evidente no caso recente de Etienne de Saulnes, presidente do Congresso Estadual. O senhor Francisco Etienne de Saulnes sempre militou ao lado do conde Jerônimo Monteiro, servindo-lhe a causa com dedicação e inteligência. Quando o jornal chama o Jerônimo de conde, na verdade ele está meio que sacaneando, ele está meio que, né, meio que jocosamente brincando. Você é conde? É conde nada. Não como o Barão de Monjardim, que foi um baronato dado por Dom Pedro II. Mas vamos seguir. Nunca divergiu do Jerônimo o Bernardino. Perdão, o Etienne de Saulnes. Acompanhou-o até na ameaça de rompimento com o governo, né, quando este apoiou a candidatura do Epitácio Pessoa, contrariamente ao Jerônimo, que estava apoiando o Rui Barbosa naquelas eleições. Lembrando que Rui Barbosa já havia sido advogado do Estado do Espírito Santo na questão do contestado em 1917. Então essa questão do contestado com Minas é muito antiga e Rui Barbosa foi nosso advogado. Depois eu farei aqui um vídeo só para falar sobre essa questão do contestado e sobre as questões advocatícias do direito de limites territoriais, capitaneado pelo Rui Barbosa aqui em Vitória. Aí segue, né? Então, o Bernardino estava apoiando a candidatura do Epitácio Pessoa. E o Jerônimo estava apoiando o Rui Barbosa. Rui Barbosa perdeu a eleição, tá, gente? Claro, né? Pois bem, o senhor Francisco Etienne de Saulnes viu-se, de um dia para o outro, afastado da direção que exercia da Assembleia, a que pertence. A gente viu isso acontecer agora há pouco tempo, né?
Há pouco tempo aconteceu a mesma coisa aqui no Espírito Santo, há poucos anos. Aí, o que aconteceu? Sendo substituído na mesma Assembleia pelo líder, o Geraldo Viana. Essa foi a turma que venceu no final das contas, tá, pessoal? Entrou o Nestor Gomes, Geraldo Viana, e saiu toda aquela turma. Acabou que aquela briga entre os irmãos Monteiro, Bernardino e Jerônimo, essa briga acabou afastando os dois da vida política capixaba, pelo menos aqui. Os dois foram embora, foram para o Rio, etc. Um virou senador e pronto. É uma curiosa maneira essa que o governador adota para demonstrar aos capixabas que não quer brigas com o humano, Bernardino com Jerônimo. Destituiu-lhe o amigo predileto, destituindo-o por saber que é o amigo predileto, e repete que tudo não passa de fogo amigo, digamos, né? É um frère ennemi. E repete tudo que está em paz, dizendo que está tudo em paz, que não há divergências na família, Monteiro, né? E que os princípios são princípios, mas o sangue é o sangue. Aí então o senhor Henrique Novaes, que é também ele beneficiário da concórdia doméstica dos Monteiros, sobrinho de ambos, Henrique Novaes era sobrinho dos dois, viu, como se sabe, seu nome proposto para a sucessão do Bernardino. Então, de repente, para acalmar os ânimos entre os irmãos Monteiro, eles indicariam uma terceira pessoa, que é um sobrinho, que é da família, né? Vamos colocar o Henrique Novaes no lugar lá e a gente para de brigar. Aí fica todo mundo bem e o Etienne volta. Só que não foi nada disso que aconteceu. Que confusão, gente. No entanto, o senhor Jerônimo Monteiro impugnou essa pré-candidatura do Henrique Novaes, e isso bastou para que a oposição se levantasse com mais força. Hoje, o senhor Torquato Moreira proclama-o o candidato ideal, o Henrique Novaes. E quanto ao senhor João Luiz Alves, todos os deputados, tá, gente, da Assembleia Estadual aqui do Espírito Santo, corre que Sua Excelência o reputa o primeiro homem do Espírito Santo, Henrique Novaes. Aquela puxação de saco, né? Então, para acabar com a briga, e vamos colocar um Henrique Novaes para candidato. Gente, que confusão. O governador, porém, não tem pressa em vencer. Liquida silenciosamente os que se opõem à escolha, arma a sua máquina eleitoral e um belo dia a entregará ao candidato. Ele foi meio que empurrando com a barriga, né, o Bernardino. O que será então que vai fazer o senhor Jerônimo Monteiro? Perderá de vez a paciência? Nada disso. O senhor Jerônimo não romperá porque, afinal de contas, já proclamou que gosta do irmão. Eles chamam o irmão de mano, que adora o mano, o conde. Não romperá porque o mano não deixa. O senhor Bernardino desinteressa-se do pleito, não encoraja campanhas em favor do sobrinho, Henrique de Novaes, contemporiza e desconversa. Prepara-se uma solução natural e ficará tudo em paz. Aí, gente, foi que aconteceu uma rusga, mas aí veio o pleito, beleza, veio o pleito. O Etienne Dessone foi eleito deputado, né, novamente, e aí seguem as missivas, né, as cartas para o governo da República, na capital federal, lá no Palácio do Catete. E após a reunião realizada no Palácio do Catete, o presidente da República expôs para o ministro, para o ministério, para todo o seu ministério, a situação de anarquia em que se encontra o Estado do Espírito Santo. Foi lavrado e assinado o seguinte decreto. Aí vem o presidente da República, meteu a caneta. Considerando que no dia 23 deste mês, tendo expirado o período do governo do senhor doutor Bernardino Monteiro, presidente do Estado do Espírito Santo, 2 cidadãos, os senhores Nestor Gomes e Francisco Etienne Dessone, vocês estão vendo as fotografias aí. Essa foto do Nestor é uma foto, na verdade é uma gravura feita em cima de foto, né? Lá dos anos 1920. Agora eu dei uma melhorada aqui no Dessone e deixei ele com um rosto mais, porque a foto ele não tá boa, né? Aí, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Cadê? Aqui o Dessone, né? Esse é o Dessone.
Bom, vamos continuar com a leitura aqui. Os dois se declararam presidentes, né? Ao mesmo tempo investidos do cargo da presidência. O primeiro, né, o Nestor Gomes, fluminense, investidos do cargo, dizendo-se eleito pelo povo, teve o pleito, né, e o Nestor Gomes foi eleito. E o segundo contestando, né, o Etienne de Sony falou não, contestando essa última afirmativa e disputando assim a sucessão ad eternum na qualidade de presidente da Assembleia Legislativa, para a qual foi eleito na véspera. Então, considerando que ambos esses cidadãos comunicaram a sua posse ao governo federal, mas nenhum possuiu nem produziu perante a presidência qualquer prova do seu apoio, do seu direito, né? E como a disputa se mantinha em estado pacífico, por enquanto estava tudo pacífico, ainda estavam, né, dialogando e tal, mas era uma briga do Jerônimo com o Bernardino. Os dois pretendentes se mostravam dispostos a resolver o caso por meios legais, então o Poder Executivo Federal não se sentiu na obrigação de adotar qualquer providência. Então o presidente falou, opa, então já que está tudo bem lá, eles não estão saindo né, nos tapas, então eles vão resolver de forma amigável dentro do jurídico estadual. Então o presidente tirou o pé. Bem liberal, né? Aliás, se fosse hoje em dia, ia ter intervenção. Mas vai vendo a história. Considerando, porém, que a partir de ontem, à meia-noite, as duas facções entraram em luta armada. Aí teve tiroteio aqui no Palácio Anchieta, tá, pessoal? Cada uma apoiada por uma parte da força da polícia. A polícia se dividiu. Uns ficaram apoiando o Nestor e outros o Etienne de Sony, o Bernardino e o Jerônimo Monteiro. Aí o que aconteceu? O comércio e os bancos fechou tudo. A população aterrorizada abandonou a cidade, é um exagero, né? Mas o pessoal ficou trancado dentro de casa porque estava tendo tiro na rua. E segundo os últimos telegramas, estão eminentes graves acontecimentos e fatos lamentáveis são de prever, ainda podem acontecer. Lembrando que esse é um português lá dos anos 1920, tá, pessoal? Considerando que em tais condições não é mais lícito ao governo conservar-se inativo, aí o presidente falou, bom, eles estavam amigavelmente tentando resolver a situação. Quem ia assumir a presidência do Espírito Santo. De repente entraram em luta armada, aí o presidente falou, opa, o caso é de urgência manifesta. Cumpre assegurar a ordem pública, gravemente comprometida na cidade da Victória, até que o Congresso Nacional, tomando conhecimento dos sucessos, restabeleça a forma republicana federativa, inexistente de fato no Espírito Santo, né? De repente houve esse racha, e com o Jerônimo apoiando o Epitácio, o Bernardino apoiando o Epitácio, o Jerônimo apoiando o Rui Barbosa nas eleições presidenciais. Então o presidente falou, opa, tem alguma coisa errada, a gente tem que resolver, senão o Espírito Santo acaba se descolando, né, da federação. Claro que não, né? É só uma brincadeira. Não deve o governo cruzar os braços à espera dessa deliberação do Congresso Nacional, nem do Congresso Estadual, muito menos, né? Está comprometido. Afinal, o Etienne era o presidente da Assembleia e tinha se considerado presidente do Estado, junto com o Nestor, os dois eram presidentes, como assim, né? Então, de um momento para o outro, podem assumir gravidade excepcional, a coisa pode escalar, né? Já estava havendo luta armada. Por mais rápido que seja o tempo tomado para essa deliberação, dentro do Congresso Nacional, lá no Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes, dentro dele fatos irreparáveis podem decorrer. Então o presidente resolve intervir no Estado do Espírito Santo a fim de manter a ordem pública até que o Congresso Nacional, de acordo com o artigo 6º, número 2 da Constituição, restabeleça ali a forma republicana federativa que se acha de fato subvertida, tá vendo? E declare que qual é o presidente efetivo ou interino do Estado. Ou um ou outro, né? Ou assume de uma vez ou fica interinamente. A carta é do Rio de Janeiro, 27 de maio de 1920. Sobre o assunto, o Dr. Epitácio Pessoa enviará hoje uma mensagem ao Congresso Nacional. Aí o Jerônimo foi ao Rio, gente. Deixa eu encontrar aqui.
Tá aqui, o Jerônimo no Catete. Aí o conde foi ao Catete. O senhor Jerônimo Monteiro, que apoia o senhor Francisco Etienne de Saulnes, que era seu lugar-tenente, né, em oposição ao Nestor Gomes, que não era capixaba, aí tem uma briga também, né? Chega de Fluminense, carioca, mandando aqui no Espírito Santo, né? Isso é um problema, sempre foi, né? Foi recebido em audiência pelo chefe da nação. Epitácio recebeu Jerônimo. Fim da audiência, e falando a reportagem, o senhor Jerônimo Monteiro deu entrevista aos jornais e declarou ter exposto ao senhor Epitácio Pessoa a constitucionalidade do ato da maioria da Assembleia que empossou o Dessone como presidente no cargo naquele período ali. O Jerônimo Monteiro, então, também entrou a fazer apreciações sobre os acontecimentos que se desenrolaram em Vitória e sobre a atitude do partido antagonista ao seu. Esse político fez-se acompanhar dos deputados da Assembleia do seu estado: Henrique Laranja, Francisco Rocha, Sebastião Gama e José Cupertino. Então ele levou uma comitiva, foi até o Rio encontrar-se no Catete com o presidente Epitácio Pessoa para resolver a pendenga, né? Você vê que o Rui Barbosa já tinha perdido a eleição, o Jerônimo foi lá beijar a mão do Epitácio, do qual havia sido antagônico nas eleições presidenciais, apoiando o Rui Barbosa. Aí a matéria segue: Vitória calma, é a chamada. À noite, o presidente da República recebeu telegrama do tenente-coronel Jaime Pessoa, comandante do 3º BC, o Batalhão de Caçadores, o 38 BI atualmente, aquartelado em Vitória, comunicando as providências que tomou para o restabelecimento da ordem pública, acrescendo que a cidade de Vitória voltou à calma. O deputado Antônio Aguirre também telegrafou ao presidente Epitácio, narrando a mesma coisa. Então, de repente, as coisas ficaram calmas, né? Maravilha. Deixa eu trazer aqui para vocês a foto de um dos presidentes do estado em 1920, o Henrique Dessone. Aí vamos ver aqui. O senhor Bernardino Monteiro não quer brigas com o Mano. Demitiu-lhe somente os amigos e aproxima-se da oposição. O senhor Etienne de Saulnes foi expulso do situacionismo, né? Estava ali tranquilo na presidência da Assembleia Estadual e foi demitido pelo Bernardino. E a amizade do conde do Papa serviu-lhe de passaporte. Essa parte que a gente já até leu para vocês, né? Aí vem aqui. Após reunião realizada ontem, considerando que no dia 23 deste mês os dois se declararam presidentes, o presidente da República acabou intervindo e fez com que a coisa se acalmasse aqui em Vitória, já que houve enfrentamento armado aqui no Palácio Anchieta, na região ali do entorno do palácio. O caso foi submetido ao pronunciamento do Congresso Nacional em maio de 1920, em carta enviada pelo Palácio do Catete à Assembleia. Aí, tendo intervindo no caso político do Espírito Santo, o presidente da República enviou ao Congresso, entregando ao Congresso a solução. Tipo assim, resolve aí, realmente, né? Depois de referir-se aos telegramas enviados pelos candidatos à presidência do Estado do Espírito Santo, Nestor Gomes e Francisco Etienne de Saulnes, cada um deles convencido da sua investidura no cargo, o presidente da República, na sua mensagem, fala sobre a ordem pública e determinava o afastamento do governo federal dos eventos políticos do Espírito Santo. De anteontem, porém, até agora, a mensagem presidencial continua. As duas facções que disputavam o poder no Espírito Santo entraram em luta armada, perturbando a vida da capital do estado, Vitória, segundo telegramas enviados de todas as classes sociais para o Palácio do Catete. O presidente da República termina, então, com os seguintes termos o documento enviado ao Congresso. Pareceu-me não ser lícito ao governo da República permanecer indiferente a caso de tão manifesta urgência e indiscutível gravidade, pelo contrário, lhe cumpria assegurar a ordem pública, assim comprometida na cidade de Vitória, até que o Congresso Nacional, tomando conhecimento do que estava acontecendo, resolvesse a situação evidentemente subvertida, ainda que de fato no Espírito Santo. Então ele resolve fazer uma intervenção, o Congresso, né, acaba resolvendo o problema
o Etienne Dessone não assume, quem assume é o Nestor Gomes. Remeto-vos igualmente cópia dos telegramas que foram dirigidos a respeito dos fatos acima citados, expostos, né? Então, o presidente segue, Epitácio Pessoa. Tenho a honra de levar estes fatos ao vosso conhecimento e apreciação para que adoteis as providências complementares e quaisquer outras que julgardes necessárias com o fim de restabelecer a forma republicana de fato inexistente no Estado do Espírito Santo, declarar efetivo ou interino do mesmo Estado e assim habilitar o Poder Executivo Federal a reatar as suas relações oficiais com aquela parte da federação. Então, gente, é isso aí, né? A história é longa, demora alguns meses até tudo ser resolvido, mas acabou que ficou tudo bem. No final das contas, o Etienne não assumiu o Nestor Gomes, ficou por 4 anos na presidência. Aqui nessa foto aqui a gente vê, ó, o Bernardino Monteiro aqui pequenininho, né? E o Nestor Gomes aqui na foto maior. Aí os jornais cariocas falam em revolução, tá? Revolução no Espírito Santo, pedido de auxílio federal. O Estado tem 2 presidentes. E aqui, a dualidade de governo no Espírito Santo, o caso é submetido ao Congresso Nacional. Aí depois fica tudo bem, fica tudo calmo, né? O Jerônimo vai para o Rio de Janeiro, vira senador da República. O Bernardino para, os dois são advogados, né? Eles param e depois a vida continua. Depois do Nestor Gomes assume o Florentino. Aí, nesse período, né, que a gente tem a vinda de 2 fluminenses, né, 2 homens do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, assumir a presidência do Espírito Santo. Acho que o governo federal ficou meio assim, essa briga aí, muita oligarquia, mandando no Espírito Santo, rachando aí com a federação. É melhor colocar gente da nossa confiança lá no Espírito Santo. Deixa o Nestor assumiu, depois assumiu o Florentino e organizaram a casa, né? Então a capital federal acabou, né, colocando 2 forasteiros, digamos assim, na presidência do Espírito Santo durante 8 anos. Então é isso aí, gente. É mais uma história curiosa. Eu vou continuar fazendo essa pesquisa. Agora há pouco eu entrei na Biblioteca Nacional e digitei lá, porque o caso foi chamado de O Caso do Espírito Santo. Você coloca 1920, tem relato em todos os jornais do Brasil mais importantes, nas principais cidades do Brasil, capitais, né? Falam dessa briga que acabou ocasionando uma intervenção no governo do Espírito Santo. Briga essa entre o Jerônimo Monteiro e o Bernardino Monteiro, irmãos. Um apoiava o Epitácio Pessoa para a presidência da República, o Bernardino. O Jerônimo Monteiro apoiava o Rui Barbosa. O Rui perdeu e o Jerônimo teve que fazer as pazes com o irmão, tirar da cabeça do Dessone a ideia de ser presidente do Estado. Os 2 irmãos tentaram fazer um acordo para colocar no lugar o sobrinho deles, o Henrique Novaes, mas não deu certo. E acabou que o Congresso Nacional e o presidente Epitácio Pessoa resolveram o problema. Valeu, pessoal. Esse é o Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo essas pesquisas aqui para vocês no nosso canal. Por favor, deixa um like, por favor, compartilha, né, se você estiver gostando, porque a gente tem que trazer de volta a história do Espírito Santo, que é uma história linda, riquíssima, de muita gente boa, de muita gente trabalhadora, de políticos de alto nível, de literatos, eruditos, gente que escrevia, gente que ficou muito famosa no Brasil todo, e arquitetos, engenheiros, e escritores, e artistas e tudo mais. E a gente vai continuar batalhando aqui para trazer de volta essa nossa história. Valeu, tchau! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.